Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje, começando com a nossa canção, né? A canção em homenagem a Padre Germano. E aí vou pedir para o Ricardo, para o Cláudio, dar início à música. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz, de caridade, feita em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigada, meninos. Vamos fazer a página de abertura, né, do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se intitula No Culto à Prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso está em Atos 4:31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos no alicerce. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, o nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe, para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita. Não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores,
e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então, a gente não faz o comentário, né? E é para que a gente possa deixar mais tempo para o nosso palestrante. Então, vamos fazer a nossa oração, para que depois a gente possa passar a palavra para o Ricardo. Deus, nosso Pai Criador, que sois todo poder e bondade, aqui estamos, Senhor, Jesus, nosso Mestre querido, Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, benfeitoras espirituais desta casa, em nome de Padre Germano, nós pedimos as bênçãos para a noite de hoje. Pedimos que os trabalhos que foram já iniciados há algum tempo possam continuar sobre as tuas bênçãos. Senhor, ampara a cada um dos que aqui chegaram, mas também aqueles que não puderam chegar. Ouve, Senhor, as preces, as orações que cada um de nós carrega dentro de si. As nossas mazelas, as nossas dificuldades e tantas angústias que carregamos dentro da nossa mente ainda enfermiça. Ouve-nos, Senhor, o chamado. Dá-nos a oportunidade de trabalhar no bem. Consola-nos com essa doutrina de amor que nos envolve sempre, com bom senso e realidade. Ampara, Senhor, o palestrante dessa noite, nosso irmão Ricardo, que ele seja envolvido pelas bênçãos da Santíssima, que ele possa nos trazer a sua mensagem e possa trazer para esse momento a paz que necessitamos. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Deus, de Jesus, da Mãe Santíssima e de todos os trabalhadores dessa casa, eu peço a permissão para iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que a gente recebe hoje o Ricardo, né, que é a nossa celebridade. Nem sou eu. É a nossa celebridade, é verdade. Você representa muito bem a arte espírita, né? Você está sempre na casa, na Rádio Rio de Janeiro, isso é muito importante para a divulgação da arte espírita, porque a arte espírita é isso mesmo, é alegria, né? Felicidade. A gente tem que transmitir a nossa doutrina com música, com teatro, né? Com tudo que a gente pode. Então, Ricardo, é com você. Pronto, você já me deixou nervoso. Olá, meus amigos, meus irmãos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus nos conduza e que a gente possa novamente, né, aproveitar o estudo dessa noite da melhor forma possível para as nossas vidas. Hoje vamos falar da nossa querida mãezinha, a mãe de todas as mães, mãe de todos nós, que inclusive na minha concepção é o segundo espírito mais importante que já encarnou na Terra. Por tudo que ela fez ao lado de Jesus e por tudo que ela faz por cada um de nós sem a gente perceber. Ela, Jesus, nosso Deus, nosso Pai e Padre Germano, que está sempre aqui conosco, né? Bom, quando a gente faz um estudo, ou procura estudar para falar sobre alguém, ou sobre algum determinado detalhe, ou um pedaço do Evangelho, a gente corre aos Evangelhos. Mas é incrível que nos 4 Evangelhos, né, Marcos, Mateus, Lucas e João, você encontra pouquíssimas informações sobre Maria, e muitas vezes chamadas de mulher, que você não sabe se está falando de Maria ou de outra mulher. Mas a sorte é que nós somos espíritas, e aí podemos contar com as obras espíritas. E sendo assim, eu encontrei um espírito maravilhoso chamado Miramês, quem assistiu da vez passada vai lembrar, que através de um médium chamado João Nunes Maia, amigo do Chico Xavier, nos traz obras riquíssimas, lindas, maravilhosas, mais de 30 em trilogias, ou seja, é um espírito que vocês devem procurar para ler as suas obras, porque é engrandecedora. Mas antes de falarmos de Maria, eu queria botar uma canção que tem apenas 2 minutos e meio. Nosso amigo vai tocar no saxofone. E eu gostaria que, nesses 2 minutos e meio, durante a canção, que nós pudéssemos todos elevar nossos pensamentos ao alto
e pedir a Maria de Nazaré tudo aquilo que a gente veio buscar aqui essa noite. Eu tenho certeza que, dentro da medida do possível, ela nos atenderá. Vou pedir nossa Disney colocar. Vamos orar e pedir para Maria tudo aquilo que a gente precisa. É lindo, né, gente? Essa música é tocante. Para fazermos uma oração, então, acho que é incrível. Bom, começando a falar de Maria, confesso a vocês que eu descobri que é impossível falarmos de Jesus, falarmos de Maria sem falarmos de Jesus. E é muito difícil também falarmos de Jesus sem falarmos de Maria. Por motivos óbvios. Primeiro, que Maria foi a progenitora de Jesus. Ela que o ensinou ela que o amamentou, que o ensinou a andar, a falar as primeiras palavras. E se vocês forem pensar bem, o que a gente conhece da vida pública de Jesus, que começa aos 30 anos, né? E até aos 30, Jesus viveu ao lado de Maria. E ela foi uma influência marcante na vida dele. Né? E de José também, que a gente não pode esquecer, que é outro espírito escolhido a dedo. Porque senão, imaginem, Deus, nosso Pai, jamais iria confiar os cuidados de seu filho Jesus e Maria a José, se ele não fosse alguém tão especial, né? Que ficou ali sempre nos bastidores, fazendo tudo aquilo que era preciso ser feito para que as coisas que acontecessem da forma que estavam programadas, né? Mas o que a história nos conta é que quando Jesus tinha mais ou menos 23 anos, José desencarna. E a partir de então, Jesus viveu ao lado de quem? De Maria. E num momento, numa sociedade extremamente patriarcal, onde os maridos morriam, e as mulheres se casavam com os cunhados. Né? Então, quer dizer, se vocês forem ver bem, Maria não se casou. Ela permaneceu ali ao lado de Jesus, atenta para que ela fizesse tudo aquilo que fosse necessário para que Jesus realmente cumprisse a sua missão. E o período que ela ficou junto foi maravilhoso.
Imagine, essa é aquela hora que eu pergunto, imagine se Maria fosse uma mãe ciumenta. Vocês lembram? Tem alguma por aqui? Que fala pra gente, eu criei meu filho para o mundo, mas a gente pergunta, e onde é o mundo? É minha casa, não pode sair de lá. Não é? Poderia sim ter influenciado o menino Jesus, mas isso não aconteceu porque Maria também foi um espírito escolhido a dedo, e vocês vão ver isso na história que eu vou contar através do livro chamado Maria de Nazaré de Miramês. Mas antes vamos falar um pouquinho também. Passou uma sozinha? São os obsessores, foi... Tá vendo? Não, fui eu mesmo. Ah, tá. Então eu pensei que fosse a espiritualidade me ajudando já, tá vendo? Então, esse é Miramês. É um espírito incrível, né, como eu já falei para vocês, mas vou falar um pouquinho da vida dele encarnada. Miramês era um fidalgo espanhol que, logicamente, nasceu na Espanha e cresceu junto com o rei Filipe IV. Os dois eram amigos de infância. E ele era um cara tão correto, né, pensava tanto nos pobres, e pensava tanto no próximo, e aquele cara acima de qualquer suspeita, que não errava nunca, e que o Filipe IV, o rei, tinha uma grande admiração, né, e adorava Miramês. Portanto, toda vez que o rei Filipe IV tinha que tomar uma decisão importante, que nem sempre agradava a Miramês, porque ia contra os pobres ou contra uma turma que ele queria proteger, porque eram necessitados, Miramês ia contra e o rei não gostava disso. E aí, naquele período, o rei Filipe IV começa a perceber que Portugal havia descoberto a terra de Santa Cruz, que daqui por diante eu vou chamar de Brasil, né? E que começou a perceber que Portugal estava tirando todas as riquezas do Brasil, ficando cada vez mais rica, né? Com ouro, pau-brasil e outras coisas mais. Então, logo, ele sabendo disso, se interessou em mandar uma expedição, né, espanhola para o Brasil. Mas ele precisava de alguém de confiança. E aí foi que ele pensou em Miramês, porque era alguém que ele confiava até debaixo d'água e que, ao mesmo tempo, ele tiraria de perto dele. Ele mataria dois coelhos com uma cajadada só. Só que ele, ao mesmo tempo, ficou preocupado, assim, será que Miramês vai aceitar sair do conforto do castelo da Espanha, largar todos os seus bens para ir ficar no Brasil, onde só tem mato, índio, escravo, né? Só que ele mal sabia que Miramês, por ser a pessoa que ele era, ele já vinha estudando a vida dos índios, a vida dos escravos, e o que ele tinha no coração era um imenso desejo de contribuir para esses povos e ajudar da melhor forma possível. Então, quando ele convidou Miramês, ele ficou surpreso, que Miramês logo aceitou, né, de pronto, e falou, poxa, eu quero sim, vou com maior vontade. E aí, dessa forma, Miramês veio para o Brasil com essa expedição, e ao chegar no Brasil, você passa também? Esse é o médio João Nunes Maia, amigo do Chico, que trouxe o livro Maria de Nazaré e outros médios. E ao chegar no Brasil, ele recebe, os índios vêm recebê-lo, porque naquela época os índios gostavam de receber quem chegava de fora, porque normalmente traziam presentes, né? E no momento em que ele pisa na areia, contando no livro Maria de Nazaré, que ele tira a bota e pisa na areia, ele percebe logo que o Brasil era o seu lugar. E em seguida vem a tribo toda de frente para ele, sai um cacique, né? O pajé, sai lá de dentro, gritando, Babagi, Babagi, toda a tribo começa, Babagi, e ele não entendendo nada. E mais tarde ele foi descobrir que Babagi quer dizer espírito de cura. Ou seja, o pajé da tribo, que cuidava do mundo espiritual para eles, né, viu em Miramês um espírito de cura. Ou seja, ele já trazia de outra encarnação, em encarnação anterior, ele foi Shaolin, né, foi amigo de Francisco de Assis. Então, de alguma forma, ele passou para a comunidade indígena que ele era um espírito de cura. E assim ele foi se envolvendo com os indígenas e cada vez gostando mais de estar ali naquele local, e com os escravos também, começou a conseguir fazer com que esses povos vivessem em harmonia, sem querer um matar o outro. Ele mandava as informações para a Espanha, todas as necessárias, mas que não prejudicassem os indígenas e os escravos. E dessa forma ele foi ficando no Brasil
a ponto de, depois de um tempo, ele ser confundido até com outros indígenas. E ele era uma pessoa tão boa para os indígenas, e devido à sua cultura, ele foi ajudando, seu entendimento da vida maior do que o desses povos, ele foi ajudando de uma forma que deram o nome a ele de Pai Branco. E no seu momento de desencarne, né, quando ele estava com uma certa idade, ele vendeu tudo que ele tinha na Espanha, doou aos pobres, pelo menos esse foi o desejo dele numa carta ao rei, né, e ele conseguiu juntar todos os povos, todos vieram no seu leito de morte para dar um último abraço em Miramês. Né, e Miramês então desencarna e chega no mundo espiritual. E no mundo espiritual é que ele começa a mandar as suas obras, seus livros, através daquele médium chamado João Nunes Maia. A partir de então, baseado no livro de João Nunes Maia, chamado Maria de Nazaré, é que Miramês vem nos contando que Jesus é um espírito puro, com mais ou menos 4,5 a 5 bilhões de anos, e que mais ou menos há 3,5 bilhões de anos ele ajudou Deus, nosso Pai, a cocriar a Terra, planeta o qual hoje ele é o governador e o mentor espiritual. E mais ou menos há 3.000 anos atrás, houve aquela reunião, né, falada dos espíritos puros para decidirem pela encarnação de Jesus na Terra. Isso está no livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, por Chico Xavier. E, tendo-se decidido isso, que Jesus encarnaria na Terra, é a parte mais interessante. Jesus parte para a constelação de Sírios, atrás de um espírito chamado Sofia. E ao chegar em Sírios, no momento em que ele encontra Sofia, ele convida a Sofia para que viesse ser na Terra a sua mãe. Só que Sofia, no momento, pensou logo, eu não tenho evolução cultural, nem moral e nem intelectual para ser a mãe do Cristo. Só que Jesus olha para ela e fala, você terá na Terra a companhia de uma falange de anjos, um deles, Gabriel, e terá o apoio incondicional do seu filho, que se chamará Jesus. Sofia, então, aceita o convite e, a partir de então, Jesus começa a magnetizar toda a Palestrina, compreendida entre Pérea, Judéia, Galiléia e Samaria, para que Sofia pudesse descer a pequena Galiléia, a pequena casa que ela encarnaria, para conhecer seus futuros pais. Tempos depois de magnetizado, Sofia desce em espírito à terra, ajoelha na cabeceira da cama de seus futuros pais, Eli e Ana, e ali ela jura resignação, obediência e agradece a Deus e ao seu filho, que ela sabia que seria grandioso na terra. Tempos depois, vamos ver, não, passou uma. Passei. Não, está certo. Tempos depois, nasce Maria na Galiléia. Aos 8 anos, ela é levada a Paimoni, em Jerusalém, para poder conhecer alguma coisa das leis divinas, né? E mais ou menos aos seus 16 é onde acontece a Anunciação, onde ela encontra o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel fala para ela, salve Maria, tu estás em graça, o Senhor é convosco. Tu terás um filho que se chamará Jesus. Ele será conhecido como o Filho do Altíssimo, o Rei dos descendentes de Jacó. Aí lembra que eu falei para vocês? Imagina nós que somos espíritos, temos medo de ver espíritos, né? É verdade. Imagina uma menina de 16 anos encontra um espírito falando isso para ela na rua. Sai correndo, não é? Mas Maria, como era um espírito super preparado, fala ao anjo, que seja feita em mim, eu sou a serva do Senhor, que seja feita em mim segundo as suas palavras. E, depois de algum tempo, Maria, então, está grávida do nosso querido, nosso mestre amado Jesus. E aí, já Maria com Jesus, pequenininho, tempos depois,
Ou seja, o 8º dia de nascimento era uma condição que todas as crianças fossem levadas a Jerusalém para serem circuncidadas. E no 8º dia, José e Maria fizeram isso, foram levar Jesus para ser circuncidado. E quando ele chega em Jerusalém no templo, ele encontra um profeta, um homem muito idoso chamado Simeão. E Simeão, quando vê o casal com a criança, ele na hora, por ser um profeta, percebe que aquela criança é Jesus. Então ele chama o casal e pede se ele podia segurar no colo, e eles permitem. Simeão então levanta Jesus aos céus e diz que a partir daquele instante ele poderia entregar seu espírito a Deus, porque ele já teria visto o que ele esperou a vida inteira, o ser que viria para poder salvar a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele vira para Maria e diz para Maria que ela, algum tempo depois, teria uma espada de dor que transpassaria o seu coração devido a Jesus. Aí vocês veem que tarefa, né? Ela com criança no colo, imagina a gente com um bebê de colo, já saber que no futuro alguma coisa vai acontecer que vai fazer com que a gente vá sofrer de verdade. Por isso ela tinha que ser um espírito realmente muito bem preparado, né? Que ela precisava aguentar, passar por tudo isso com resignação, como ela fez, né? E aos 12 anos, Maria e José leva Jesus ao templo de Jerusalém naquela época da Páscoa. E lá é feita aquela comemoração toda, eles foram em caravana, e na volta eles percebem, quando estão quase chegando, que Jesus não está. Maria achou que Jesus estava com José, e José achou que Jesus estava com Maria. Eles percebem que Jesus não estava ali. Então eles voltam correndo, levam um tempão, porque naquela época, né, se a gente tivesse Uber, como tem hoje, né? Naquela época tinha que ir de carroça, não tinha jeito, ou andando. Então, ao chegar lá, eles encontram Jesus nas escadarias do templo, debatendo com os doutores das leis tudo aquilo que envolvia a divindade. E Maria, aflita, pega no braço de Jesus e fala: meu filho, onde você estava? Eu e seu pai estávamos aflitos. E Jesus fala: ô mulher, tu não sabes que eu preciso cuidar das coisas de meu pai? Então é um outro episódio incrível, porque ao mesmo tempo que ele era pai de José, Maria tinha que lembrar o tempo todo que ele era filho de José, ele tinha que lembrar também que ele também era filho de Deus, nosso Pai. Ele era alguém diferente, né? Como a gente, que na correria do dia a dia, a gente esquece até de parar para agradecer. Ela deveria ser um período muito mais tranquilo, mas ela também talvez esquecesse no dia a dia que ele era filho de Deus, nosso Pai. E em seguida vem aquele episódio que eu acho incrível, da festa de Caná, que no meio da festa falta o vinho, né? E Maria, bem sorrateiramente, chega perto de Jesus e fala: acabou o vinho. E Jesus olha para ela e fala: o que queres que eu faça? Mulher, tu sabes que ainda não é chegada a minha hora. E Maria nem se dá conta disso, ela simplesmente olha para o lado, para os serviçais e fala: façam tudo o que ele disser. Jesus, então, não pode negar um pedido de Maria, ninguém nega, né? Levanta e pede aos serviçais que encham as tinas de água, para que ele pudesse transformar, então, a água em vinho. E vinho de boa qualidade. Isso me remete a algo interessante, que toda vez que a gente vai pedir alguma coisa a Deus, a Maria, a Jesus, eu lembro que há necessidade da gente fazer a nossa parte, da gente tentar doar algo do nosso interior, nada material. Como aquela história que eu contei há um tempo atrás, que você está com problema em casa, está com problema no trabalho, aí você vem pensando: meu Deus, que o Senhor me traga paz hoje no trabalho, me traga paz hoje na minha casa. Mas não adianta a gente pedir isso a Maria, a Jesus, e a gente chegar em casa batendo a porta, não querendo falar com ninguém, de cara feia. Que paz é essa que a gente vai querer que Jesus multiplique ou traga para a gente? Isso é a mesma coisa no trabalho e em outros lugares. Então é interessante isso. Da mesma forma que da outra vez eu não lembrei quem tinha contado a história,
porque me remete à primeira intercessão de Maria junto a Jesus. Né? E aí a gente vê pessoas, né, de algumas doutrinas ou religiões que não falam de Maria. E eu vi o José Carlos de Luca contando uma história que eu também contei para vocês, acho que outra vez, que um médico está atendendo uma paciente e ele percebe que aquela paciente é evangélica pelas roupas, pelos seus cabelos. E aí então ele pergunta a ela: a senhora está se sentindo bem? Está tudo certo? Ela fala: não, obrigado, doutor, está tudo bem. Obrigado pelo seu atendimento. Aí ele pergunta a ela: a senhora por acaso é evangélica? A senhora me tira essa dúvida? Ela: não, sou evangélica sim. Ela: poxa, então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que os evangélicos quase nunca falam de Maria ou nunca falam? Aí ela se vira para ele e fala: doutor, seria justo, correto eu chegar aqui e a sua mãe me atender no seu lugar? E aí ele vira para ela e fala: não, lógico que não, o médico aqui sou eu, minha mãe não é médica. Mas deixa eu lhe fazer então uma outra... Aí ela fala para ele: então, como é que eu vou pedir algo à sua mãe se eu posso pedir direto ao filho, que é o médico dos médicos, né? Aí ele fala para ela: tá bom, mas se a senhora chegasse aqui, minha secretária não estivesse lá fora, quem estivesse lá fosse a minha mãe, e a senhora não tivesse marcado a data da consulta, se ela chegar aqui, a senhora tem a certeza de que eu não poderia lhe atender, porque teria outra pessoa no seu lugar, não é isso? Ela: sim. Mas se a senhora chegasse para minha mãe e pedisse: poxa, pede a ele para me atender, eu com certeza arrumaria um jeito de ele atender. Não é? Porque a mãe sempre saberá como fazer o filho a atender todos os pedidos. Então fica aí a dica. Eu falei para vocês que eu vou continuar orando a Jesus, mas vou pedir a Maria, porque ela sabe como fazer Jesus atender. Qual é o espírito que na grandeza de Jesus vai deixar de atender um pedido de uma mãe como Maria? Não vai, né, gente? Então passem a orar a Maria também. Tem outra. Bom, o pior que depois disso tudo, Maria vai ver seu filho curar leprosos, cegos, vai ver curar pessoas paralíticas, fazer o bem o tempo todo para todas as pessoas, né? E o pior, que depois de algum tempo ela vai vê-lo ressuscitar Lázaro, e depois de tanto bem, tanto amor dedicado à humanidade, a todas as pessoas, ela descobre que seu filho foi condenado e que vai ser crucificado. E o pior de tudo isso, gente, sem culpa nenhuma, como o Giovanni falou da outra vez, um homem que só fez o bem, que nunca maltratou ninguém, só veio ao mundo para mostrar o amor para cada um de nós. E o que acontece é que quando ela fica sabendo disso, imagina que tristeza, porque não é só ver o seu filho crucificado, é ver ele ser maltratado na sua frente. Não é? A gente, às vezes, que tem um filho, ou um parente que tem um filho, que perde esse filho num acidente, já é triste. A pessoa, às vezes, se torna outra pessoa porque perdeu aquele filho. Imagina Maria, que além de ver seu filho ser crucificado ali na sua frente, ver aquele tempo todo ser maltratado, chicoteado, sentindo dor o tempo todo. Ou seja, não tem que ser um espírito muito bem preparado para poder conseguir ter essa resignação, essa fé, esse amor, né? E Jesus, por outro lado, um espírito maravilhoso, que mesmo sentindo toda aquela dor que deve ser imensurável, ainda consegue, em certo momento, olhar para Maria e falar: mãe, eis aí seu verdadeiro filho, olhando para João. E fala para João: filho, eis aí a sua verdadeira mãe. Né? E Miramês conta no livro que naquele momento está selado o auto de conduta que diz que Maria deixa de ser a mãe de Jesus, apenas a mãe de Jesus, entre aspas, para ser a mãe de toda a humanidade. Né? E ali, naquele momento do Calvário, estava ali Maria de Magdala, Maria, mãe de Jesus, e Joana de Cusa, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, todas sofrendo
imensamente pela perda do mestre, né? Um momento realmente muito difícil para todos nós até hoje, quando falamos nisso, né? Em seguida, Jesus é tirado da cruz e está nos braços de Maria. Isso aí é uma escultura chamada Pietà, feita por Michelangelo, para poder marcar esse momento. Tem uma outra. Não, antes essa daí. É a mesma escultura e isso ficou para sempre. Bom, a partir de então, nosso amado Jesus é sepultado e ele começa, depois do terceiro dia, depois de ir nas profundezas, tirar Judas de momentos difíceis que estava vivendo, para que pudesse dar outra oportunidade ao espírito de Judas mais tarde. Ele aparece no terceiro dia para Maria de Magdala, depois começa as suas 14 aparições, até que um momento Maria não aguenta mais e na sua pequena casa em Nazaré, ela senta num banquinho que ela cansou de fazer carinho em Jesus e no momento de muito sofrimento, de muita dor, chorando muito, ela eleva o seu pensamento a Deus e fala: Pai, eu sei que tu me destes essa missão, e essa passagem está no livro Jesus Voltando, que é trazido por Shaolin, que foi a encarnação anterior de Miramês. Você vê que está tudo ligado, né? Então ela diz: Pai, eu sei que tu me deste essa missão, que eu estou tentando aqui cumprir da melhor forma possível. Eu não quero pedir riqueza, luxo, eu quero, na verdade, pedir força para que eu possa continuar, dar continuidade à tarefa que meu filho deixou. Mas o que eu queria mesmo, Pai, era que nesse momento eu pudesse ver novamente meu filho Jesus, que me faz muita falta e que seria para mim grandioso poder matar a saudade. E nesse momento, diz Shaolin no seu livro, que desce uma falange de anjos, começa a iluminar toda a sua pequena casa em Nazaré e a vibração aumenta. E logo Maria fala: Jesus, meu filho, eu estou sentindo a sua presença, apareça para mim. E logo ela ouve a voz: que a paz esteja convosco, minha querida mãe. E naquele momento ela cai em pranto, em choro, tenta ajoelhar aos seus pés, Jesus descendo em espírito, ele levanta Maria, que tinha se ajoelhado, fala: mãe, sei que tu estás sentindo muito a minha falta, mas eu sei também que você precisa ter força para continuar caminhando e dar continuidade ao meu trabalho, assim como os apóstolos vão fazer. E esteja certa que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estarei do seu lado o tempo todo, estarei dando meu apoio incondicional a ti em tudo que queiras fazer em meu nome. Preciso que tu estejas forte para poder curar os necessitados, dar agasalho àqueles que não têm roupa e comida àqueles que não têm o que comer. Isso será preparado para que tu possas continuar nesse caminho. E eu estarei sempre ao teu lado, o tempo todo. E em coisa de instantes, Jesus se despede, os anjos vão embora e ela volta à consciência novamente. E em seguida, um tempinho depois, João, aquele que é seu filho de verdade, vem vem de Éfeso buscar Maria na Galileia. Ele chega: mãe, que bom te encontrar, vim atrás de ti. Eu salvei um príncipe em Éfeso e ele me deu uma pequena casa de frente para o mar. Por que tu não vem morar comigo, mãe? Será ótimo, vem ficar comigo. E Maria nem pensa duas vezes. Pega suas poucas coisas e segue para Éfeso com João. Essa é a casa de Maria, onde eles viveram o final das suas vidas. Eles não, Maria, né? João depois ainda vai para outro lugar e desencarna em outro lugar.
Mas Maria ali começa a fazer reuniões como essas aqui, só que atendendo a todos os necessitados que precisavam de consolo, e ela começa a curar leprosos, começa a curar cegos, paralíticos, até que ela cura um leproso que passa a chamá-la de Casa da Mãe Santíssima. E aí começa a se multiplicar pessoas para que ela possa atender todos os dias, durante o dia, durante a noite. Ela é incansável, assim como foi nosso querido Chico Xavier, que começava de manhã e até 10 horas da noite, às vezes passava, né? Que espírito maravilhoso, cuidando das pessoas, acalentando, tentando curar os problemas físicos, espirituais. E ela foi ficando cada vez mais conhecida, mas quando todos nós estamos encarnados, o tempo vai passando e o tempo não para, né? Então, diz a história que quando Maria tinha mais ou menos 60 anos, já com a fisionomia parecida com essa, ela já estava cansada, muito cansada, e aí então ela recebe, no final da noite, depois de um dia cansativo de atender tanta gente, já à noite ela sente que alguém bate à sua porta. E ela, com o imenso amor que ela tinha, ela jamais ia não permitir que a pessoa entrasse. Ela, na hora, manda que a pessoa entre. E a pessoa entra de capuz e fica ali recitando as bem-aventuranças na frente dela, e ela não entende nada. Fala, ué, as pessoas vêm aqui para que eu as console. Não preciso que alguém venha me consolar. E a pessoa não para, continua, até que ela conhece um pouco da voz quando chega mais perto e olha para os pés e vê a marca dos cravos. E aí ela pede, peregrino, estenda a sua mão. E aí quando ele estende a mão, ela vê as marcas dos pregos. Aí fala, Jesus, meu filho, eu sei que é você. E aí ele tira o capuz e fala, sim, mãe, sou eu. Sei que tu estás sentindo a minha falta. E por isso, depois desse longo trabalho, que em nenhum momento você fraquejou, eu estou aqui a pedido do meu Pai para te chamar, para que você venha ser no meu reino a rainha dos anjos. E ela então fica feliz da vida por estar com seu filho ali na frente e fala, meu filho, é lógico que eu vou. Só que antes de qualquer coisa, eu gostaria muito que você me permitisse visitar a nossa pequena casa em Nazaré, e eu queria que você me permitisse também que os anjos me levassem nos calabouços, onde estão muitos cristãos que preservam a sua história, que lutam por você, para que eu possa visitá-los. E aí, quem é que deixa de atender um pedido de Maria? Ninguém. Então, Maria sai dali com uma falange de anjos, os quais a levam na Galiléia, sua pequena casa em Nazaré, e depois ela vai para os calabouços. E ao chegar nos calabouços, ela encontra todo aquele povo prestes a serem devorados pelos leões, e ela vê uma menina de mais ou menos uns 16 anos no cantinho, e ela lembra dela quando ela tinha 16 anos. Então ela chega perto da menina e fala, minha filha, não temas, confie em Jesus, meu filho, cante, entre na arena cantando. E a menina começa a cantar, e aquilo estimula todo aquele povo que está ali prestes a ser devorado pelos leões a cantar junto. E eles entram na arena cantando para serem devorados pelos leões. Ou seja, momento assim também triste, mas para vocês verem como a fé se multiplica. Quando você tem fé e passa para o outro, e para o outro, e para o outro, a fé se torna uma coisa grandiosa. E Maria, ao chegar no mundo espiritual, como é um espírito maravilhoso, a primeira coisa que ela pede a seu filho é que ela pudesse continuar cuidando daqueles espíritos que perdiam o desejo de viver, teoricamente se suicidavam, e iriam para o Vale dos Suicidas. E Maria, então, passa a cuidar do Vale
dos suicidas. E aí surge a Legião dos Servos de Maria e o Hospital de Maria no mundo espiritual. Ela passa então a fazer esse trabalho o qual ela faz até hoje, cuidando de todos aqueles espíritos que se suicidam e que vão para o mundo espiritual. Jesus então, ao lado de Maria, Maria ao lado de Jesus, continuam no mundo espiritual, tratando, cuidando de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Então, gente, lembrem de pensar em Maria da mesma forma que a gente pensa em Deus, nosso Pai, e em Jesus. Ela realmente é alguém muito importante para as nossas vidas. Eu, pessoalmente, já consegui grandes bênçãos pedindo a Maria. Vocês são meus irmãos de jornada, e eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso daqui para frente. É um espírito maravilhoso que continua o seu trabalho, e às vezes a gente ainda ouve dizer, né? Graças a Deus, ele descansou. Como se fosse no mundo espiritual descansar. Lá a gente trabalha também bastante, né? Bom, eu gostaria de agora, ver se tem mais uma, deixar essa foto, passou demais, Jesus e Maria. Deixar essa foto desse par de espíritos maravilhosos que vão continuar cuidando da gente até lá no mundo espiritual, quando a gente não estiver mais aqui. E eu gostaria então, para terminar, de colocar uma canção que se chama Mãe Maria Querida, em homenagem à nossa querida mãezinha. É outra. É essa. Não tem como aumentar mais, não. Uma bênção de luz, é a mãe de Jesus a nos tocar. Santa Maria, que ao amor nos conduz, nos induz no caminho de amar. Mãe do amor, destinado a nós, posso ouvir tua voz nos chamar, para nos dizer que devemos mudar nossa forma de agir e pensar. Todo amor que pudermos doar sempre amenizará as tristezas da vida. Todo amor que pudermos doar sempre ali estará, Mãe Maria querida. Uma bênção de luz, é a mãe de Jesus a nos tocar. Santa Maria, que ao amor nos conduz, nos induz no caminho de amar.
destinado a nós, posso ouvir tua voz nos chamar, para nos dizer que devemos mudar nossa forma de agir e pensar. Todo amor que pudermos doar sempre amenizará as tristezas da vida. Todo amor que pudermos doar sempre ali estará, Mãe Maria querida. Todo amor que pudermos doar sempre amenizará as tristezas da vida. Todo amor que pudermos doar sempre ali estará, Mãe Maria querida. Mãe Maria querida. Acabou? Bom, gente, obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado da história de Maria, embora triste, revitalizadora para o nosso espírito, né? Vamos permitir que Maria de Nazaré toque, a partir de agora, o coração de cada um de nós. Fiquem com Deus. Bom, para os nossos irmãos internautas, gostaria de desejar que vocês tenham uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, né? Porque não necessariamente vocês vão assistir hoje, mas que essa mensagem fique nos corações, né? Porque Maria sempre nos toca muito profundamente, né? Eu sou suspeita para falar, né? De Maria, é um espírito que eu tenho também muita devoção. Que a paz de Jesus fique no coração de vocês, em seus lares, abençoe cada um que fica do outro lado, né? E dá o like pra gente, assiste a nossa casa, as nossas palestras. Uma boa noite a todos.